Registram o melhor desempenho desde novembro de 2020. A reportagem é de Marcelo Matos. As montadoras instaladas no Brasil registraram em julho o melhor mês desde novembro de 2020. 219 mil carros, comerciais leves, caminhões e também ônibus que foram fabricados e deixaram, portanto, o pátio das montadoras. As vendas atingiram em julho 182 mil. Nós tivemos aí um incremento importante em relação às vendas diárias, que estavam aí na casa de 6 mil, passaram para 8.000,7 agora no mês de julho. A produção cresceu 7,5%, mas ainda há problemas em relação à falta de peças. Nós tivemos 4 montadoras que paralisaram suas atividades pelo desabastecimento. No ano, nós temos 24 paralisações já registradas, portanto. As vendas subiram 2,2% na passagem de julho para junho. Um dado importante que chama a atenção também, as vendas diretas dos carros. 135 mil carros foram então comercializados, 50 mil foram para as locadoras, o que na visão da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes, claro que nós sabemos que hoje esse mercado então há dificuldades em relação à taxa de juros, a Selic que sobe, financiamentos mais caros, o poder de compra, evidentemente, do brasileiro cada vez também mais combalido. Os veículos de entrada na casa de 80 mil reais, também os carros subiram muito. Então, a Anfávia já sinaliza que há problemas em relação às aprovações de crédito, os financiamentos mais caros. Isso está impactando, evidentemente, aí, o ânimo e também a confiança do consumidor brasileiro. Nós temos também, em relação a esse ano agora, 1.310.000 veículos. A expectativa é repetir praticamente 2021 na casa de 2.100.000, mas lembramos que em 2021 havia pandemia muito forte, março, abril, maio, os meses mais mortíferos aqui no país. Tivemos o fechamento das fábricas, lojas, e nesse ano de 2022 praticamente haverá uma repetição das vendas na casa de 2 milhões, 2 milhões e 100. Então, um dado positivo, a recuperação da produção do setor automotivo, mas ainda muito longe da sua capacidade instalada no Brasil. 5 milhões a capacidade instalada de produção, e o setor deve atingir 2,1 milhões, portanto, ao final de 2022. Bom, o Cristiano Vilela aqui nos nossos estúdios. Claro que o setor automotivo é sempre um termômetro para o que acontece na economia, inclusive nesse período de alta dos combustíveis, mas a situação vai se amenizando. E eu pergunto, o que é possível esperar para esse setor agora? As pessoas estão dispostas a gastar? Tem muita falta de peça, tem gente que encomenda carros e o carro chega 2 meses depois. Exatamente, Tiago. Essa questão do reaquecimento da produção industrial, especialmente no campo das montadoras, ela tem um aspecto bastante interessante, que há cerca de 30, 60 dias havia uma expectativa que, por conta de uma eventual falta de insumos vindos do exterior, essa produção ela acabasse decaindo. E com muita felicidade, essa falta de insumos ela acabou não se concretizando, e nós conseguimos ter agora, nesse último mês, um aumento na produção industrial. É curioso e interessante destacar também que nesse período de retomada econômica, especialmente depois de uma forte pandemia que mexeu com todos os setores da economia, é natural que esse retorno ele seja um retorno gradual, ele seja um retorno que não se dê de uma forma uniforme por todos os segmentos produtivos. Então, vamos ter alguns segmentos que vão ter boas notícias, outros nem tanto, mas no longo prazo nos dá a expectativa de uma retomada segura e forte de toda a produção industrial. No geral, analisando a economia do país, que aliás deve ser um dos principais assuntos de debate eleitoral neste ano, doutor Cristiano, pode-se dizer que a economia brasileira está em recuperação, que deve crescer e melhorar, como a gente inclusive ouve falar o ministro da Economia, Paulo Guedes, ou nem tanto é bom tomar cuidado nesse caminho? Sem dúvida, Adriana, a economia brasileira ela está apresentando recuperação. Ao meu ver, o que cabe se discutir e se analisar, e talvez não tenhamos nem todos os elementos para isso, é o grau
de crescimento, o grau de recuperação que ela vai se dar. Isso vai se desenhando justamente de acordo com a recuperação que é demonstrada por cada um dos segmentos. Mas eu não tenho dúvida que a economia ela está realmente retomando e, como todos nós sabemos, a economia ela é um elemento de forte influência no processo eleitoral. Bom,